Beleza, se liga no resumo antes de chegar no assunto principal. Tudo começou há muito tempo atrás, quando começaram a surgir as escolas, que vem do grego skolé, que por incrível que pareça significa lugar de ócio, ou seja, é um lugar para lazer e tempo livre. Que ironia, né? Nessa época, elas eram usadas só para pessoas frequentarem no tempo livre, e lá elas ficavam lendo, refletindo e conversando com muitas outras pessoas. Muitos grandes nomes da época levaram a ideia da escola pra frente, criando a escola deles mesmos que focava em alguma área específica do conhecimento. Por exemplo, a escola de Platão, que era focada apenas em ensinar filosofia e matemática através de questionamentos. Então, muito tempo depois, na Idade Média, a educação ficou mais focada nas escolas, que em sua grande maioria era controlada pela Igreja Católica. E mais ou menos no mesmo período surgiu o Iluminismo, que com uma nova era de pensadores que desprezavam os métodos utilizados, e com seus 3 pilares de razão, liberdade e avanço da sociedade, defendiam que o conhecimento deveria estar disponível para todos, que ele não deveria ser atrelado à religião. Isso influenciou na criação de várias escolas públicas que foram se estabelecendo em diversos países. Então, séculos depois, mais precisamente em 1970, aconteceu a Revolução Industrial. Só pra corrigir meu erro rapidinho. Na verdade, a Revolução Industrial aconteceu no ano de 1760, e foi isso que futuramente fez que a escola mudasse. Então, volta pro vídeo. Que fez com que a educação precisasse se adaptar ao longo do século XIX para suprir as necessidades da época, focando em ensinar a ler, escrever e fazer contas de uma forma que as crianças já fossem se acostumando com o ritmo para no futuro trabalharem nas fábricas. Ou seja, todo o modelo foi montado de uma forma que parecesse uma fábrica. Por exemplo, o sinal no fim das aulas, a proibição de conversa, a falta de autonomia, essas coisas. E depois disso, acabou. Pois é, desde o século XIX as escolas não evoluíram. Beleza que aconteceram algumas mudanças com o tempo, tipo algumas matérias foram adicionadas na grade curricular, uma pequena parte das escolas já tá adicionando tecnologia na sua metodologia, mas sinceramente, o que realmente mudou? Porque parece que a escola simplesmente parou no tempo. Todos os dias muitos adolescentes têm que ir pra escola sem ver o menor sentido do que estão fazendo lá, estudando coisas que não vão agregar em absolutamente nada na vida deles. A escola faz com que o aprendizado vire uma coisa chata e maçante. Assim, uma das principais coisas que ela acaba ensinando é que estudar é irritante. O que não é. Irritante é o modo que a gente estuda lá. No livro Free to Learn, o psicólogo e professor do Boston College diz que as crianças adoram aprender e explorar as coisas, mas tudo isso acaba quando elas entram pra escola. Ele inclusive fez pesquisas onde ele percebeu que as crianças que foram para sistemas alternativos de educação continuaram com a curiosidade e o comprometimento em aprender até muito tempo depois da infância. No método atual, a escola acaba tirando a nossa forma de pensar natural. Ela molda de uma forma que você vai adotar esse método que não é muito útil e não funciona para muitas pessoas, transformando praticamente um jogo de sorte, onde alguns vão conseguir se adaptar ao modo que é ensinado, entender as coisas que são passadas, e muitos vão ficar sem entender absolutamente nada. A professora Alison Gopnik descobriu em seus estudos com crianças de 4 anos que quando elas estavam aprendendo alguma coisa sozinhas, sem instruções e nem regras, a qualidade do estudo e a criatividade eram muito maiores. Não é como se o auxílio não fosse necessário. Muito pelo contrário, na verdade. Mas aprender é como brincar. Quando você tem que ficar brincando cheio de regras e instruções sem ter a chance de escolher o seu próprio modo, fica chato e você vai querer parar de brincar. E é isso que anda acontecendo com o aprendizado nas escolas. A falta de poder dentro das escolas frustra todo mundo. A impossibilidade de propor ideias, montar projetos, tomar decisões faz com que os alunos simplesmente aceitem o que é imposto a eles, praticamente tirando a capacidade de pensar e opinar. Muitas pessoas já adultas não conseguem nem sequer formar uma opinião, já que desde pequenas já estão acostumadas a só repetir o que foi passado a elas, sem ter nenhum tipo de análise crítica, só memorizando. E se tivéssemos autonomia desde cedo, muito mais pessoas iam conseguir se virar sozinhas e ter mais liberdade para fazer escolhas e ter noção das suas ações. Iam conseguir construir um senso de responsabilidade desde pequeno. Isso porque não vai ser só mais uma regra que você tem que seguir sem nem saber o porquê. Você vai ter uma consciência do porquê o certo é o certo e o errado é o errado. E além disso, essa falta de liberdade também prejudica no desenvolvimento socioemocional. Porque a educação não é só resumida a matemática, geografia, português e outras matérias assim. Ela também tem que te ajudar a desenvolver habilidades do cotidiano, tipo empatia, uma boa oratória, uma capacidade de resolver problemas mais complicados, ou até mesmo um conflito, para assim a gente conseguir ter mais controle sobre diversas situações. Provas. Essa é a palavra que faz muita gente ter aquele friozinho na barriga. Elas têm o objetivo de avaliar como determinado aluno está se desempenhando em tal matéria. Para depois de avaliado você receber uma nota e se ela for boa você fica tranquilo, mas se ela for ruim você pode ficar de recuperação ou até mesmo repetir de ano. Mas será que essa avaliação funciona mesmo? Será que apenas o aluno tem que ser avaliado? A prova podia ser um método para avaliar não só o aluno, mas também o professor e o modo que ele está passando o conteúdo. Quando o aluno não está desempenhando bem na matéria, nem passa pela cabeça do professor que o que realmente está ruim é o modo que ele está passando o conteúdo. Porque lembra como eu falei antes, não é todo mundo que se adapta ao método convencional de ensino.
E mesmo aprovando uma avaliação só nossa, a única coisa que a gente recebe de volta é uma nota, sem nenhum feedback, nada mostrando formas que você pode melhorar ou um outro raciocínio que você pode ter, deixando o aluno perdido, fazendo que ele possa repetir o mesmo erro várias vezes sem nem ter noção disso. Além que a prova só leva em consideração o que está escrito lá, sem considerar se o aluno sabe realmente o conteúdo ou só decorou um dia antes. Ela não identifica nem quais são os pontos fracos e os fortes do aluno. E o erro mais importante desse método de avaliação é que ele só leva em conta o conhecimento sobre determinado assunto, sem ligar se os alunos são bons ou não em outras coisas, podendo atrapalhar e atrasar o aluno de aperfeiçoar o que ele realmente é bom e tem mais afinidade. Até porque vamos concordar que um engenheiro não precisa saber sobre genética. Na escola sempre tem 1 ou 2 alunos que se esforçam durante o ano inteiro para ir bem e serem os melhores da sala, mas a troco de uma boa nota ou só para passar de ano, o que vamos ser sinceros que não é muito difícil, você só precisa fazer o básico, e é aí que tá o problema. Praticamente ninguém se esforça, porque não vai receber nada que realmente vai valer a pena. Todo mundo fica medíocre, fazendo apenas a mesmice sem querer inovar ou fazer alguma coisa para se diferenciar, o que consequentemente faz que eles cresçam e também se tornem adultos medíocres. Mas com recompensa já pré-definidas vai fazer que os alunos queiram melhorar e se destacar entre os outros, fazendo que eles trabalhem a sua criatividade e criem modos de se destacar, consequentemente saindo da média. Agora uma ideia completamente utópica de recompensa. Imagina que você é aluno de uma escola onde cada trabalho mensal ou trabalho mais bem feito ganha uma recompensa em dinheiro, por exemplo um salário mínimo. Uma recompensa assim para um adolescente de 13 a 17 anos sem sombra de dúvida ia fazer que ele se dedicasse mais para ganhar o dinheiro. Bom, então esse foi o vídeo. Aqui eu apontei só alguns motivos que fazem a escola não fazer mais sentido, mas me diz aí sua opinião sobre a escola, e se puder já dá o like e se inscreve aí pra me ajudar a crescer por aqui. Mas por hoje é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, e até o próximo vídeo.